Que Flamengo, que goleou, voltou a ser líder do Campeonato Carioca nesta terça-feira. 4-0 para cima do Boa Vista. Vamos aos lances no Maracanã. E era um começo arrasador do Flamengo, né? Ó o Luiz Araújo. Muita gente falava isso quando ele chegou ao Flamengo, né? Não, ele é aquele cara que joga na direita, mas traz para dentro para chutar. Pois aí marcou o primeiro gol dele neste ano. Toque do De La Cruz pro Luiz Araújo. 1-0. Aí aos 12, já o segundo, uma grande jogada do Cebolinha ali na esquerda. O Pedro vai lá no alto para ampliar. 2-0. Quer dizer, 12 minutos já estava 2-0. Aí o Flamengo perdeu alguns gols, a gente vai falar sobre isso. O Pedro, em especial, perdeu alguns gols. Nesse bate-rebate aí, a bola sobra para o Arrascaeta. E ele faz bonito. 25 do segundo tempo, 3-0. Um chute meio Ibrahimovic, ele levanta uma perna e chuta com a outra. E aos 38, mais um do uruguaio, mais um do Arrascaeta. Passe de De La Cruz para Arrascaeta fechar a goleada, 4-0. O Flamengo com o mesmo número de pontos do Fluminense, mas vai liderando o campeonato nos critérios de desempate. Então, aí, posse de bola, 61% contra 39% do Boa Vista. Passes certos, 583, 282. Finalizações 28-7, sendo certas 10-2. Foram 9 escanteios para o Flamengo e nenhum para o Boa Vista. Então, Elton, conta, você já fez uma introdução de que teria restrições. Mas a gente vai, antes do Elton Serra, vamos com o Pedro Henrique Torre falando ao vivo do Maracanã. Cadê o Pedro? Alô, Pedro. Ah, é o Pedro, jogador, falando ao vivo com o Pedro Henrique Torre. Vamos ouvi-lo. Feliz aqui dentro do Flamengo, né? Isso eu deixo bem claro em todas as entrevistas, né? Mas hoje, claro que individualmente falando, eu sei que não foi a minha melhor noite, né? Se eu tivesse na melhor noite, eu faria 3, 4 gols ali. Mas não vai ser sempre que a gente vai estar no melhor dia, né? Hoje eu reconheço isso. Não só eu, mas ali todos, né? No ataque poderíamos ter feito mais gols ali, né? Criamos muitas oportunidades de gols. Mas fico feliz pelo desempenho que a gente teve, né, num conjunto, num coletivo. A gente sabe que a gente teve um bom jogo, tanto defensivamente, na pressão, tanto ofensivamente, criando muitas oportunidades de gols. Mas como eu sempre falo, é crescer, evoluir para no próximo jogo, nos próximos jogos, né, ser mais eficientes ali no ataque. Mas é um movimento curioso, não sei se essa é a melhor palavra. Não aconteceu só hoje, aconteceu também no clássico contra o Botafogo. E tem muito uma relação com a entrada do Gabriel e a sua saída, essa coisa do torcedor um pouco dividido. É um excelente momento seu sob o comando do Tite e já vem assim desde o ano passado com os seus números. Como é que é para você administrar um pouco isso e lidar com essa coisa passional da torcida? Porque não é uma vaia por um pênalti perdido ou um gol perdido, como você disse, talvez não tenha sido sua melhor atuação, mas você está num momento sólido no Flamengo. Como é que você lida com isso? Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu, né? Não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né? Desde quando eu tentei ser jogador. Mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, um lado um do outro. Acho que sempre criaram nessa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então eu acho que é o Flamengo que ganha com isso. A gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. Pedro, foi uma partida muito boa do Flamengo, você mesmo destacou, mas você também fez a ressalva de que como o time perdeu bastantes oportunidades. É algo que vem de bastante tempo no Flamengo, e nesse trabalho do Tite de hoje é uma grande ressalva ainda nesse início de temporada. Vocês têm conversado sobre isso, porque apesar da grande atuação, da grande fluidez ali no meio de campo, também tem 2 meias agora, De La Cruz, Arrascaeta. É o que tem que corrigir bastante nesse setor ali da frente do Flamengo, especialmente? Então, a gente, como eu falei no outro jogo, a gente vem conversando isso para no setor ofensivo ali a gente criar mais oportunidades de gols, né? No último jogo a gente criamos muitas oportunidades nesse também, então espero que a gente possa continuar nessa pegada, né? Não só ofensivamente, mas defensivamente a gente não vem tomando gols também. Isso é bom, né, para a consistência do time.
Então, é o que o professor trabalha, o professor Tite, ele trabalha muito bem durante a semana, né, tanto setor ofensivo e defensivo, mas claro que a gente sabe que está no início do trabalho, né, então a gente possa continuar crescendo e evoluindo com o professor Tite. Pedro, só para aproveitar você aqui rapidinho, porque o Dorival vai convocar semana que vem, não sei se a gente vai ter outra chance de falar com você. O Dorival foi o técnico que fez com que você chegasse à Copa do Mundo, ou te ajudou nesse processo. E agora ele está do outro lado e o Tite, que foi o técnico que te chamou, está com você. O Dorival falou que ele olharia muito para o futebol brasileiro, que ele acha que o nível aqui é muito alto. O que você espera dessa convocação? Você está criando uma expectativa com isso? Com certeza. Com o professor Dorival eu fui muito feliz, né, aqui no Flamengo. Não só eu, mas todo o time, né, com conquistas muito importantes, né, a Copa do Brasil, a Libertadores. E fico feliz por ele ter chegado à seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma, eu trabalho, né, no Flamengo, um clube grande, né, onde é uma vitrine também para mim. Né, ele me fez chegar na seleção brasileira, na Copa do Mundo. E é claro que eu, como jogador do Flamengo, tenho que pensar grande. E, sem dúvida nenhuma, a seleção brasileira continua sendo, né, um objetivo para mim, né, individualmente falando. E espero que sim, eu possa entrar nesse ciclo e conquistar grandes coisas, não só aqui no Flamengo, mas também pela seleção brasileira. Então, o Pedro falando aí com serenidade, né? E com um sorriso no rosto, apesar de falar que perdeu gols, que não estava na melhor noite. Então, olha só, neste ano de 2024 foram 6 jogos e 6 gols. Este é o panorama do Pedro neste ano. Contra o Bangu foram 3, Audax, Volta Redonda e Boa Vista 1. E esse é o problema. Quer dizer, a gente vem dos melhores momentos, e quem acompanhou o jogo viu isso, o Pedro perde alguns gols e um pênalti. E o próprio Pedro fala, repito, com serenidade, com um sorriso, com naturalidade, fala também sobre a substituição em que ouviu-se vaia, né, no Maracanã. E tá essa coisa do Gabigol, tem o pessoal que gosta mais do Gabigol, tem o pessoal que gosta mais do Pedro. Também acontece ao contrário, mas a gente ouviu vaia no Maracanã nesta noite de terça-feira. E você começou o programa exatamente falando disso, né? Que o Flamengo goleou, mas que tinha apresentado algumas fragilidades em campo, Elton. Na verdade, Edu, eu acho, e é claro que o Tite pode desmentir, os próprios jogadores, mas fica essa impressão, não só o Flamengo, tá? Várias equipes que vão disputar Libertadores, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. No estadual, freio de mão puxado. Achando que vai resolver a qualquer momento. Muitas vezes resolve. O Flamengo resolveu cedo o jogo. Mas depois do segundo gol que a gente viu, foi um time com uma rotação mais baixa, muitas vezes na cara do gol, tentando dar um toque a mais, aquele drible desnecessário quando uma finalização resolveria. Faltou um pouco mais de fome para fazer mais. Que no segundo tempo aconteceu quando a Arrascaeta teve seus lampejos, né, de excelente jogador, um jogador extraordinário com os 2 gols que fez, mas foi um Flamengo que poderia ter dado 5, 6, 7 no Boa Vista com muita tranquilidade. A gente vê fragilidade nessas equipes, né? No jogo contra o Vasco, a gente lembra, né, Edu, um jogador saiu com uma fratura na tíbia, né, por conta ali de um choque. Hoje o jogador se não me engano foi o Christopher, né, se eu não estou enganado, que acabou saindo lesionado por conta de... na queda numa dividida, ele acabou torcendo o joelho. São equipes frágeis nesse sentido também, fisicamente, né? As grandes equipes atropelam na questão física, principalmente no início de temporada, né? Que estão mais frescos, estão sem ritmo, mas estão voltando de férias, estão adquirindo ritmo, mas estão descansados. Então, a gente percebe que a superioridade é muito grande. E isso acabou não se refletindo durante boa parte do jogo. Eu acho que é lógico que o Flamengo, quando subir o patamar técnico dos adversários, vai jogar numa intensidade maior. Não sei se está dosando energia, esperando os grandes jogos, mas é um time que talvez esteja tão acostumado aos grandes jogos, né, os grandes enfrentamentos, que jogos como esses acaba tirando um pouco até o foco dos jogadores. Acaba até tirando um pouco o ímpeto dos atletas. Mas foi um jogo protocolar de um time que era muito superior, que ganhou com muita tranquilidade. E vai aí se garantindo cada vez mais
nessa luta pelo título estadual. Foi realmente uma contusão muito feia, muito séria do Matheus Alessandro, né? Aos 16 do primeiro tempo, Matheus o Eric Alessandro, Flores entra no lugar dele. É uma cena bem forte no Maracanã. E a primeira informação é que ele rompeu o ligamento cruzado, que se recupere o mais rapidamente possível. A gente tem também uma linha do tempo que a gente pode conversar aqui, Elton e fã de esporte, sobre essa história Pedro e Gabigol. É o lance do Flamengo atacando, o VAR chama e a bola realmente bateu ali na mão do zagueiro. O Gabigol estava entrando em campo, estava se preparando para entrar. Aí o juiz ouve o VAR e o Gabigol fica pedindo, quero bater. Ele pede para entrar em campo e bater. Chega a falar isso para os companheiros em campo. E o árbitro vai ao VAR e consegue confirmar ali que realmente houve o pênalti, que a bola bate na mão do zagueiro do Boa Vista. Então o juiz vai lá e marca a penalidade. O Gabigol ainda conversa com o Tite ali. Ele e o Bruno Henrique se preparando para entrar e a substituição não ocorre. Aí o árbitro vai a campo, vai conferir e a gente já sabe o que vai dar. O Pedro vai bater e vai errar. Fica chata essa situação. O Gabigol pedir, tá certo ele pedir para entrar. O Gabigol também perdeu o pênalti essa temporada, né, Elton? E a substituição não foi autorizada pelo árbitro, por isso o Pedro acabou batendo e perdendo. Eu acho que o peso fica muito maior porque o Pedro perdeu o pênalti. Porque ele estava em campo e em campo ele seria o batedor aos 2 minutos do primeiro tempo, aos 49 do segundo tempo, sem o Gabriel em campo. Essa conversa com o Tite, né, que a gente não sabe de longe o que aconteceu, mas há um sinal de positivo de Tite ali. Provavelmente para o Gabriel entrar e ele entrando seria o batedor. Se está frio, se não está, o jogador está preparado para isso, né, para essas situações. Acabou não entrando em campo e o Pedro que bateu. A vaia do torcedor, que não é a primeira vez, né, que isso acontece nos jogos do Flamengo, é justamente e a gente já discutiu isso aqui, né, Edu? Justamente pela idolatria que o torcedor tem pelo Gabigol, que é natural, o cara que decidiu Libertadores para o Flamengo. E Libertadores a gente não precisa nem usar o plural, porque já é plural, né? Então é um jogador fundamental para a história do Flamengo. E o Pedro, acho que ele foi bem consciente, ele foi muito inteligente, inclusive, na zona mista, quando ele praticamente dá o livre-arbítrio para o torcedor, que ele tem que dar mesmo, porque o torcedor ele se manifesta da forma que acha melhor, dentro, obviamente, de uma sociedade equilibrada. As vaias, os aplausos na arquibancada são totalmente válidos. E cito o Gabriel, né? Ganhamos coisas importantes aqui juntos. Um cara que ele sabe que é importante para o Flamengo. Então ele conseguiu sair muito bem nessa história. O titular é ele, né? E quem escala é o Tite. Eu acho que essa briga não é entre os dois. Sim. E já começou falando dos erros, com naturalidade, já admitindo que não foi uma noite excelente. Foi uma boa colocação do Pedro mesmo. Vamos ouvir o técnico Tite falando agora, ao vivo no Maracanã. Equilíbrio. Boa noite. Ele se aproxima. Ele tem como objetivo. É um início ainda de formatação, são jogadores. Quando entra um jogador só, diferentemente de uma equipe base, ela já é uma situação diferente. Então, nós todos estamos ajustando e procurando esse ponto de equilíbrio. Em termos de número, eu busco sempre, quando um saldo de gols ele é elevado, ele dá um indício de uma equipe equilibrada. Tite, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil, boa noite. Tite, pelo segundo jogo aqui no Maracanã, o Pedro sai vaiado, né, quando substituído, e o Gabriel entra ovacionado. Né? Eu queria saber de você como é que faz para gerir uma situação dessa no meio de uma disputa entre dois atacantes de alto nível
E o Pedro hoje poderia ter feito mais gols, a bola acabou não entrando. E essa pressão, né, em cima de um e de outro, do próprio Gabriel também, que pareceu meio ansioso hoje, querendo fazer o gol dele também. Como é que você administra essa situação em cima deles dois e essa pressão que um tem por conta do outro? Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não, alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, gosta mais de outro. Seguramente, se pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo muito grande que eles não faziam. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro e chegou aqui, ele dei continuidade, porque ele já estava jogando. Ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Né? Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Oi, Tite, boa noite, Kleber. Ricardo Lai, TV Globo. Queria que você falasse sobre o De La Cruz, né? O De La Cruz, ele acrescentou assim, nesse meio de campo do Flamengo, jogando nessa posição um pouco mais centralizado e mais defensivamente, né, ajudando ali o Igor Jesus para a sequência dessa temporada, até pelo fato do Gerson, né, a gente não sabe quando que ele vai voltar. O que ele acrescenta nesse meio campo aí do Flamengo? A pergunta é tática, o Kleber vai te dar essa parte, o gancho final. Eu quero mandar um abraço para o Gerson e dizer que a gente está aguardando ele de braços abertos e que as coisas vão se encaminhar bem. Em relação a outros atletas também, o Alan, que estava em recuperação e teve um problema, o Eric, da mesma forma. Quando o problema é saúde, é o pior deles. E a gente quer estar com todos eles em condições e que a dor de cabeça venha para o técnico, a cobrança seja para o técnico, mas que eles estejam em saúde. Em termos táticos... Aproveitar também para mandar um abraço para o Gerson, que ficou longe da gente esses últimos 2 dias, né? Taticamente, o De La Cruz é um cara que joga em 2, 3 funções do meio, né? Pode jogar como segundo, pode jogar como um 10, e a gente tem usado ele também pelo lado do campo, fazendo um movimento de flutuação nos primeiros momentos. Agora, nesse jogo, atuou por dentro, mais ou menos como ele atua na seleção, por dentro, no espaço central. É um jogador de muita dinâmica, de muita qualidade de passe, de uma marcação agressiva. Fez um grande jogo que nos confirma aquilo tudo que a gente vinha quando analisamos da contratação, né, dos seus movimentos, tanto no River quanto na seleção uruguaia. Então fez um grande jogo e a gente continua trabalhando com a equipe. Esse é o nosso objetivo principal, desenvolver a equipe de 1, 2 maneiras de jogar, e ele se enquadra bem nesse sentido. Tite, Kleber aqui. Tite, parecia que você estava adivinhando no começo da temporada. A gente perguntou ainda lá nos Estados Unidos sobre contratações. Aí eu me recordo que você falou assim: contratar por contratar, é melhor dar oportunidade para os garotos aqui. E o Igor, olha aí, que belo resultado já de 2 partidas, chegando bem. Hoje teve uma atuação ali com o De La Cruz muito boa. E aí eu fiquei pensando no jogo, o Tite vai comemorar o resultado, mas ao mesmo tempo já sai com a cabeça quente, porque daqui a pouco como é que vai fazer? Vai ter o Pulgar recuperado, vai ter o Alan recuperado, vai ter o Gerson recuperado. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre o trabalho da parte física, que parece que... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial.
Então é isso aí, rapaziada. Essas aqui foram as informações. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se. É importante demais que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e também ative o sininho de notificações. Beleza, rapaziada? E lembrando, rapaziada, se você não deixou o like nesse vídeo, é importante. Amassa o dedo no like aí, deixa muito like nesse vídeo. Tem esse botãozinho vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se. Então clica no botão inscreve-se no canal, adiciona o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos todos os dias, beleza? Esse aqui foi mais um corte do canal Mengão News Oficial. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se e comente também o que você achou da atuação do Flamengo no jogo contra a equipe do Boa Vista aí, né? O Arrascaeta, Igor Jesus, De La Cruz, Pedro, que foi vaiado, por sinal. A entrada do Matias Vinha. Comente aí o que você achou, né, dessa atuação do Flamengo, beleza? Também comente que é muito importante, compartilhe o vídeo, inscreva-se, ative o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.